Olá pessoal, meu fraternal e cordial boa noite a todos. É com muito prazer, muito carinho, muito respeito, venho mais uma vez apresentar para vocês o vídeo do Centro Espírita Eurípides Barzanufo de Franco da Rocha. Hoje vamos iniciar novos estudos. O estudo que nós vamos iniciar hoje é referente a esse livro aqui, O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. Eu estou aqui com a edição deste livro, a 11ª edição, o livro de Allan Kardec intitulado Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, contendo o exame comparado das doutrinas sobre a passagem de vida corporal para a vida espiritual, as penas e as recompensas futuras, os anjos e os demônios, as penas eternas, etc. Seguido de numerosos exemplos de situação real da alma no momento da morte e após a morte. Tem um versículo da Bíblia aqui que diz assim: Juro por mim mesmo, diz o Senhor, Deus que não quer a morte do ímpio, mas desejo que o ímpio se converta, que deixe o mau caminho e que viva. Está em Ezequiel, né? Essa passagem bíblica. Aqui também nesse livro nós temos as notas explicativas do Herculano Pires, que é o tradutor, e assim nós pedimos permissão para o plano espiritual maior de luz, que possamos começar este livro e que a leitura traga para nós ensinamentos e compreensões necessárias. Desta forma, agradecidos a Deus, a Jesus, a nossa Mãe Maria Santíssima, a Nossa Senhora Aparecida, eu ouso dizer: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vou pedindo que, mesmo que ao longe, possam nos auxiliar as correntes africanas, correntes indianas, corrente dos caboclos, dos preto velho, do Pai Chico, Pai Joaquim, Pai João, corrente branca, corrente azul, corrente lilás, corrente dos médicos, Eurípides Barzanufo, Bezerra de Menezes, Dr. Fritz, Dr. Shapira, Dr. Franco da Rocha, Dr. Ângelo Misson, Dr. Souza Martins, corrente dos sacerdotes, Padre Vitor, Padre Donizete, Padre Joaquim, Padre Chico, Padre Zigrimon, Padre Cícero do Juazeiro, corrente dos ancestrais, da família, dos antepassados, possam nos auxiliar. Então aqui eu vou apresentar para vocês o que basicamente esse livro vai falar. O livro Céu e Inferno, ou A Justiça Divina, segundo o Espiritismo, é o exame comparado das doutrinas sobre a passagem da vida corporal à vida espiritual, sobre as penalidades e recompensas futuras, sobre os anjos e demônios, sobre as penas, etc., seguido de numerosos exemplos acerca da situação real da alma durante e depois da morte. Então, no resumo das notícias do livro, nós conseguimos resolver da seguinte forma: antes de adentrarmos definitivamente nas lições a serem estudadas, vamos falar um pouco sobre esta obra, o livro O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo. Este livro é o desdobramento da 4ª parte do Livro dos Espíritos. Vamos nos aprofundar e completar o que já estudamos na 4ª parte do Livro dos Espíritos, das esperanças e consolações,
O objetivo de estudar este livro é, como o próprio título já diz, para entendermos as justiças divinas, segundo o Espiritismo, de forma racional. Kardec afirma o caráter científico do Espiritismo como ciência de observação. A nova doutrina enfrenta o problema das penas futuras. Das penas futuras, da ciência e da nova doutrina, e recompensas futuras à luz da história, estabelecendo comparações entre as idealizações do céu e do inferno nas religiões anteriores e nas religiões cristãs, revelando as raízes históricas, antropológicas, sociológicas e psicológicas dessas idealizações e denunciando os absurdos a que chegara a imaginação teológica na formulação dos dogmas cristãos. Nesta obra de Allan Kardec, vai nos falar sobre as questões daquilo que vai acontecer com o homem após a morte do corpo, seja na vida espiritual ou em futuras reencarnações. Estudaremos então o destino dos espíritos. A comparação do céu, do inferno pagão com o inferno cristão é um dos mais eficazes trabalhos da mitologia comparada que se conhece. A mitologia cristã se revela mais grosseira e cruel que a pagã. A evolução do homem na Terra está sujeita a vicissitudes da superposição periódica de camadas populacionais inferiores que precisam aflorar na superfície cultural para se beneficiarem. O livro se divide em duas partes. A primeira, vamos estudar basicamente a justiça divina. A partir do primeiro capítulo, que vai falar do futuro e o nada, ou o porvir e o nada, em alguns livros traz a palavra porvir, né? Aqui nesse livro da Leike, né? Fala o futuro e o nada. Que vamos entender a trajetória da evolução moral e espiritual da humanidade até os nossos dias e compreender melhor o sentido da vida humana com os ensinamentos de Jesus Cristo, penas e recompensas futuras, o dogma das penas eternas. E, resumindo a segunda parte do livro, vem nos trazer sobre inúmeros exemplos de acontecimentos reais e revelações dos espíritos desencarnados. Vemos assim que este livro de Allan Kardec tem muito para ensinar, não só aos espíritas, mas também aos luminares da inteligência neopagã, que perdem o seu tempo combatendo o espiritismo, como os gregos e romanos combateram inutilmente o cristianismo. O progresso espírita se desenvolve na linha de sequência do processo cristão. A conversão do mundo ainda não se completou. Cabe ao Espiritismo dar-lhe a última demão, como o desenvolvimento natural histórico e profético do cristianismo em nosso tempo. A leitura e o estudo sistemático deste livro se impõe a espíritas e não espíritas, a todos que realmente desejam compreender o sentido da vida humana na Terra. As penas e recompensas de após-morte saem do plano obscuro das superstições e dos misticismos dogmáticos para a luz da análise racional e da pesquisa científica. Kardec era cientista, né? Ele queria provar o que ele escrevia, o que ele falava, por A mais B, ele tinha prova de tudo, né? O grave problema da continuidade da vida após a morte despede-se dos aparatos mitológicos
para mostrar-se com a nudez da verdade e a luz da razão esclarecida. A importância deste livro é maior do que realmente se pensa no tocante à teologia, como procuramos demonstrar em várias notas ao texto. O céu e o inferno antecipou de mais de um século as transformações que ora se operam no seio de várias igrejas. Seus teólogos, que pretendem ser homens mais do que homens, como Descartes os classificou, pudessem ter a humildade suficiente para consultá-lo. Encontrariam nessas páginas as soluções de seus mais angustiantes problemas. Ou seja, esse livro nos traz muitas declarações, muitos ensinamentos da vida na Terra e da vida após Terra, quando nós desencarnamos, o que vai acontecer com a alma, onde ela vai, dependendo do que ela evoluiu, do que ela fez, onde ela vai primeiro, onde ela vai ser tratada, como que é o tratamento lá no plano espiritual, quando a gente chega com alguns resquícios ainda da Terra. E também lá tem os ensinamentos de como é que são as preparações para a reencarnação, por que nós reencarnamos, por que nós escolhemos aquela família, aquele trabalho, aqueles amigos, por que não temos muito ou por que temos muito, por como devemos digerir e administrar essas coisas da vida terrena, se preparando para a vida futura. E é isso o resumo da apresentação do livro. Eu espero que a gente consiga, todos nós que vamos estudar juntos, eu sugiro, não é obrigado, todos os livros falam no mesmo sentido, mas nós particularmente vamos usar esta edição aqui, a 11ª da editora Leike, e a tradução é do J. Herculano Pires e João Teixeira de Paula. Eles, além de traduzir, fazem algumas notas no rodapé, e é isso por enquanto. E assim nós agradecemos por estar começando mais um livro, o 4º livro da codificação, da codificação espírita que Allan Kardec escreveu, e convido a todos para acompanharem a gente aqui no canal, que vai ser muito interessante esses estudos. Eu mesmo estava precisando, já li uma vez esse livro muito rapidamente, mas eu realmente estava precisando retomar essa leitura e espero que a gente consiga o melhor para estes estudos. E assim, neste momento, eu peço a todos que possamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, a nossa Mãe Maria Santíssima, confortando nossos corações, acalmando nossos corações e pedindo a Deus, a Jesus, que permita aos bons espíritos fluidificar e magnetizar todas as águas das nossas casas, colocando ali o remédio invisível, mas que é o remédio que vem da mão de Deus, da mão de Jesus. Ainda assim, elevados em pensamentos, vamos vibrar com muito amor pela paz no mundo, pela paz no Brasil, em nossas cidades e em nossos lares, pelo amparo aos pobres e desempregados, pela saúde dos enfermos do corpo e da alma, pela unificação das religiões, pelo reerguimento dos decaídos, pelas pessoas em situação de rua, pela reabilitação das pessoas privadas de liberdades, pelos trabalhadores do bem, pela harmonia nos lares desajustados, pela iluminação dos espíritos em sofrimento, pelo desenvolvimento espiritual da juventude, pela confraternização com os nossos desafetos, pela proteção aos velhos e crianças abandonadas, pelos livramentos de guerras no planeta, pelo livramento de catástrofes naturais e as causadas pela ação do homem. E por quê? Pelo equilíbrio do clima no nosso planeta e, por que não, por nós mesmos, por nossos familiares, por nossos amigos,
né? Vamos vibrar com muito amor para que a humanidade se restabeleça e não fique fazendo guerra, né? Como temos algum tempinho, eu ouso dizer aqui para vocês a prece de Ismael. Glória a Deus nas alturas, paz aos homens na terra. Jesus, bom e amado Mestre, sustenta os teus humildes irmãos pecadores nas lutas deste mundo. Anjo bendito do Senhor, abre para nós os teus compassivos braços, abriga-nos do mal, levanta os nossos espíritos a majestade do teu reino e infunde em todos os nossos sentidos a luz do teu imenso amor. Jesus, pelo teu sublime sacrifício, pelos teus martírios na cruz, dá a esses que se acham ligados ao pesado fardo da matéria orientação perfeita do caminho e da virtude, o único pelo qual podemos te encontrar. Jesus, paz a eles e misericórdia aos nossos inimigos, e recebe em teu seio bendito a prece do último dos teus servos. Bendita estrela, farol das imortais falanges, purifica-nos com teus raios divinos, lava-nos de todas as culpas e atrai-nos para junto do teu seio, santuário bendito de todos os amores. Se o mundo com seus erros, paixões e ódios alastra o caminho de espinhos, escurecendo o nosso horizonte com as trevas do pecado, rebrilha mais com a tua misericórdia, para que, seguros e apoiados no teu Evangelho, possamos trilhar e vencer as escabrosidades do carreiro e chegarmos a moradas do teu reino. Amiga estrela, farol dos pecadores e dos justos, abre o teu seio divino e recebe a nossa súplica pela humanidade inteira. E assim, completando o nosso vídeo de hoje, eu vou dizer a prece que o Cristo nos deixou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, Senhor. Porque teu é o reino, é o poder, a misericórdia e a glória para sempre, que assim seja, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. E nesta noite em especial eu peço para todos os nossos amigos e familiares que já estão no plano espiritual, que eles possam reservar um lugar para nós, preparar um lugar para nós, quando nós também partimos desta vida terrena para a vida espiritual. E que este livro que estamos começando hoje nos traga entendimento e conforto, compreensão e aceitação daquilo que não podemos mudar, daquilo que precisamos viver a cada momento. Que assim seja, graças a Deus, uma ótima semana a todos e muito agradeço por virem até o final do vídeo comigo. Vamos aos estudos então do livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. Fiquem todos com Deus, muito obrigado.